E aí, gente, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Essa vai ser a última de exercícios, antes da gente seguir com o conteúdo. E a gente vai fazer mais dois exercícios que vão ser muito interessantes. Vamos lá? Beleza, gente. Então, o primeiro exercício é esse aqui, ó. É um da FGV que diz: determinar a equação da reta R da figura. Bem diretão, né? Descobrir a equação da reta R. Para isso, o que ele me fornece na figura? Ó, eu estou vendo que essa reta R, ela passa pela origem e passa pela intersecção dessas duas retas vermelhinhas aqui. Se eu souber esse ponto de intersecção das duas retas, eu vou ter já mais um ponto e com dois pontos eu consigo determinar a equação de uma reta. Beleza? Então, essa vai ser minha estratégia. Primeiro passo, descobrir esse ponto de intersecção, para daí com dois pontos, porque eu sei que ela passa pela origem também, descobrir a equação dela. Só que olhando as alternativas aqui, ó, eu vejo que ele quer a resposta na forma de equação reduzida. Y igual a alguma coisa. Quando a gente tem a equação reduzida, né, que é esse formato aqui, né, ó, y igual a mx mais n, essa é uma equação reduzida, a gente sabe que esse m que acompanha o x é o coeficiente angular da reta, e esse n, que é o nosso termo independente, ele diz respeito a onde a reta cruza o eixo y. E eu estou vendo que ele está cruzando o eixo y na origem, no zero. Então eu já sei que essa reta R, ó, não tem esse coeficiente linear que a gente chama, né? Com isso, eu já elimino a alternativa C, essa aqui eu já sei que não é, ó, e nem a E. Que aqui fala que o coeficiente linear é 5, aqui fala que o coeficiente linear é 2. Então, só de ver que ela cruza o eixo y na origem, ali no zero, eu já sei que não é nem a C nem a E. Certo? Tá. Beleza. Então, se eu descobrir o coeficiente angular aqui, ó, eu mato a minha questão, né? Aí eu estou vendo que pode ser 3, ou 5/18, ou 3/4. Vai ser um desses três aí, o meu coeficiente angular. Bom, para descobrir ele exatamente, vamos descobrir esse ponto primeiro. Vou chamar de ponto P aqui. Para isso, eu vou primeiro determinar a equação das duas retas que aparecem aqui. Certo? Da reta que passa pelo 5 e o 3, da reta que passa pelo 2 e o 4. Vamos lá. Estava dando uma olhada no negócio aqui. Aí, eu vejo o seguinte. Você tem diferentes maneiras de descobrir a equação dessas duas retas. A que eu acho que vai ser mais fácil, por incrível que pareça, vai ser usando a equação segmentária. Certo? Porque eu estou vendo pelo gráfico, sem fazer conta nenhuma, eu sei onde essas retas estão cruzando o eixo x e o eixo y. Então a equação segmentária é perfeita para essa situação. Bom, essa equação mais inclinada aqui, ó, essa que passa pelo 5 e o 3, como é que seria a equação segmentária dela? Seria desse tipo, né? Ó. A equação segmentária, lembra, é x sobre onde cruza o eixo x. Está cruzando no 3. Mais y sobre onde cruza o eixo y. Cruza lá no 5. Igual a 1. Olha só. Descobri a equação da reta sem precisar fazer aquele determinante, sem precisar fazer nada. Só observando o gráfico e usando o conceito de equação segmentária que a gente viu. A outra reta aqui, ó, que passa pelo 2 e o 4, vai ser x sobre, aqui cruza no 4, mais y sobre 2 igual a 1. Aí, essas são as duas retas. Ó. E se eu resolver o sistema formado por essas duas retas, eu obtenho o ponto P. Lembra? Para você descobrir a intersecção de duas retas, basta você resolver o sistema formado pelas duas equações. Só que antes de resolver o sistema, para evitar um pouco trabalhar com frações, né, porque trabalhar com fração é meio chato, né? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar a equação de cima inteira. O número que eu tenho que multiplicar para conseguir sumir com o 5 e com o 3, que está lá embaixo? Vamos multiplicar por 5 vezes 3, vamos multiplicar por 15. E na de baixo, ó, eu vou multiplicar tudo por... Se eu multiplicar pelo 4, já é o suficiente para sumir com o 2, né? Que é o MMC entre 4 e 2 é o 4. Vai ficar assim, ó. Vai ficar na equação de cima. Multiplicando tudo por 15.
Então aqui fica x sobre 3 vezes 15. O 15 sobre o 3 fica 5, né? Então fica 5x. Aí o 15 multiplicando y sobre 5. 15y sobre 5. 15 dividido por 5 é 3. Então mais 3y. Igual a 15 vezes 1, que é 15. Certo? Essa equação aqui e essa que está aqui é a mesma, só está multiplicada por 15 aqui embaixo, mas sumiu com as frações, aí vai ficar mais fácil para mim. Na de baixo, na hora que eu multiplico tudo por 4, ó, o x sobre 4 vezes 4, 4 vai cancelar, vai ficar só x. Aí o 4 vezes y dá 4y sobre 2 dá 2y. E o 4 vezes 1 é 4. Pronto, agora basta resolver esse sistema para descobrir o x e o y desse ponto P que está aqui. Tudo bem? Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou multiplicar embaixo tudo por 5 também, porque aí depois, na hora que eu subtrair as equações, o x vai embora, certo? Então eu vou multiplicar aqui tudo por 5, só para facilitar a conta do sistema. Aí vai ficar assim, ó. 5x mais 3y igual a 15. 5x mais 3y igual a 15. Mantive igual, né? E embaixo vai ficar 5x mais... Aqui vai ficar 10y, né? Que é o 5 vezes 2y. 10y igual a 5 vezes 4, que é 20. Aí na hora que eu subtraio as equações, na hora que eu subtrair aqui, ó, o 5x e o 5x vai embora. Aí vai ficar 3y menos 10y, fica menos 7y. E o 15 menos 20 dá menos 5. Beleza? Então, ó, vamos guardar porque eu vou passar para o próximo. Menos 7y igual a menos 5. Então, é menos 7y igual a menos 5. Foi isso que a gente ia chegar. Então, agora é só passar esse menos 7 para lá dividindo. Vai ficar menos 5 dividido por menos 7. O menos com menos fica mais, então fica simplesmente 5 sobre 7. Então, quer dizer que esse ponto aqui a gente chama de P, né? Ó, chamado de P esse ponto aqui. Eu sei que o y dele é 5 sobre 7. Falta o x dele. Como que a gente descobre o x dele? Bom, eu vou pegar esse y que está aqui e jogar numa dessas equações aqui. Eu vou jogar, ó, na de baixo aqui, ó, essa aqui. Vai ser mais facinho. X mais 2y igual a 4. Então eu tinha x mais 2y igual a 4. Aí eu jogo esse y, que é 5 sobre 7 aqui. Vai ficar x mais 2 vezes 5 sobre 7 igual a 4. Aí fica x mais... O 2 vezes 5 fica 10 sobre 7. Ó, o 4, você pode deixar 4, mas ele é resultado de 28 dividido por 7, não é? 28 dividido por 7 dá 4. Por que que eu fiz isso? Porque agora, na hora que eu passar essa fração 10 sobre 7 para o lado de lá subtraindo, vai ficar mais fácil de fazer a conta. Porque quando o denominador é igual, basta você subtrair em cima e manter o denominador. Então, 28 sobre 7 menos o 10 sobre 7 vai ficar 18 sobre 7. Então, esse é o x desse ponto aqui, ó. 18 sobre 7. O nosso objetivo era descobrir a equação da reta R. E agora a gente sabe que ele passa pela origem, pelo 0, 0, e por esse ponto P. A gente viu que se eu soubesse o coeficiente angular do ponto, matava a minha questão, lembra? O coeficiente angular do ponto não, o coeficiente angular da reta, né? O coeficiente angular, lembra que a gente calcula fazendo ΔY sobre ΔX, se eu conhecer dois pontos da reta? E nesse caso eu conheço dois pontos da reta. Eu sei o ponto P e eu sei o 0, 0 da origem. ΔY, diferença dos y, 5 sétimos menos 0.
ΔY, aliás, ΔX, 18 sétimos sobre menos zero. E agora eu faço... Bom, esse menos zero eu posso ignorar, né? Subtração de zero não faz diferença. Aí eu pego o de cima, a fração de cima, 5 sétimos, e multiplico pelo inverso do de baixo. Embaixo era 18 sétimos, vira 7 sobre 18, né? É assim que a gente faz a conta de divisão entre frações, né? Você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. E aí, com isso, você consegue simplificar os sets que aparecem aqui e fica simplesmente 5 sobre 18. Esse é o nosso coeficiente angular. Voltando lá no anterior, só para a gente ver. Lembra que a nossa equação era mx mais n? O n a gente já tinha visto que era zero, né? Eu já tinha sumido, porque o coeficiente linear, essa reta passa pelo zero. Faltava só o m para a gente descobrir a equação. E a gente acabou de descobrir que era 5 sobre 18. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, 5 sobre 18x. Tudo bem, gente? Essa foi uma questão meio longa, né? Porque tinha bastante processo nela, mas é uma questão excelente para revisar conteúdo. Então, a gente viu a equação segmentária, vimos como é que descobre intersecção entre retas, que é resolvendo um sistema. Descobriu uma equação de uma reta a partir da forma reduzida, lembrando que é coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Uma equação muito boa, é uma questão muito boa para a gente revisar esses conteúdos. E a gente consegue chegar na resposta. Tudo bem? Bom, agora vamos para a última questão dessa aula e dessa pausa que a gente deu no conteúdo para fazer revisões, certo? É uma questão muito boa e é uma questão difícil. Eu considero ela de nível difícil da Unicamp. Eu só modifiquei alguns números, né, na questão, ela está bem parecida com a da Unicamp. Modifiquei alguns números para que vocês possam fazer o da Unicamp em si depois, para treinar, certo? Então, vamos lá. Ó. Essa questão vai demorar um pouquinho para a gente resolver. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, mas vale a pena. Essa questão diz o seguinte. Calcule A e B positivos na equação da reta ax mais by igual a 30, de modo que passe pelo ponto menos 5, 12 e forme com os eixos coordenados um triângulo de área igual a 15. Então, ó, ele me dá a equação da reta com esse formato aqui, ó, ax mais by igual a 30. Essa reta tem que passar pelo ponto menos 5, 12 e ela tem que formar com os eixos coordenados um triângulo de área 15. Vamos fazer uma figura para ilustrar o que está acontecendo, né? Então, vou fazer aqui um eixo x, fazer um eixo y aqui. Y, x. Por que eu fiz o y mais para cá? Né? Porque eu estou vendo que o ponto principal para mim ó, é menos 5, 12. Menos 5, 12 é aqui do segundo quadrante. Sei lá, vamos supor que está por aqui, assim. Esse é o ponto, menos 5 para o x e 12 para o y. Aí eu estou vendo que a minha reta tem que passar por esse ponto. Vai acontecer uma coisa assim, então. Ó. Essa seria a minha reta. De modo que ela forme aqui, com os eixos coordenados, um triângulo de área 15. Basicamente é isso. Essa reta tem que formar com os eixos coordenados um triângulo de área 15. E a equação da reta ele me deu que é do tipo ax mais by igual a 30. Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue com as informações que ele deu, né? Repare que eu tenho que descobrir duas coisas, o A e o B. Né? Calcule A e B. Ó, e ele fala, inclusive, ó, que são positivos. Talvez isso aqui seja útil lá no final para a gente. Certo? Se eu chegar no valor negativo, eu desprezo ele. O que vai me importar é o positivo só. Bom, vamos lá. Ó. Primeira coisa, como é que eu vou forçar esse triângulo ter área 15? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar descobrir
qual é esse ponto de cruzamento dessa reta no eixo y e qual é o ponto de cruzamento no eixo x. Porque se eu souber isso, basta eu fazer base vezes altura dividido por 2, eu vou descobrir a área dele e aí eu igualo a 15. Beleza? Bom, com isso, para descobrir esses pontos de cruzamento, você tem duas maneiras. Né? Eu posso descobrir esse ponto de cruzamento no eixo y trocando o x por 0 aqui. E aí eu descubro o y correspondente. E para descobrir isso aqui, eu troco o y por 0 e descubro o x correspondente. Ou então, que é o que eu vou fazer, eu vou pegar essa equação da reta e transformar na equação segmentária, porque a equação segmentária me dá direto esses cruzamentos, que é o que me interessam, né? Então, vamos lá, ó. Para descobrir a equação segmentária aqui, eu vou pegar, então, o ax mais by igual a 30 e vou dividir tudo por 30. Né? Porque na equação segmentária eu tenho que ter o igual a 1 lá do outro lado, né? Lembram? Divido tudo por 30 aqui. Aí vai ficar assim, ó, ax sobre 30. E esse a, que está multiplicando o x, na equação segmentária ele não pode aparecer, né? Na equação segmentária tem que ser só o x em cima, isoladinho. E aí embaixo vai ser onde cruza o eixo x. Como é que eu sumo com esse a? A gente já viu. Basta você colocar ele dividindo o denominador. Fica 30 sobre a. Né? Porque multiplicar por a é a mesma coisa que dividir pelo inverso. Então o a vira 1 sobre a. Só que tinha 30 lá embaixo, então fica 30 sobre a. Mesma coisa aqui para o outro. Vai ficar y sobre 30 sobre b. Igual a 1. Pronto. Essa é a equação segmentária. E pela equação segmentária eu já sei que cruzo o eixo x aqui no 30 sobre a. E cruzo o eixo y no 30 sobre b. Rapidinho chegar nesses valores, né? Eu gosto da equação segmentária, viu? Agora que eu sei essas coisas, eu sei que... Aqui eu já vou colocar no próximo, ó. Eu sei que a área do triângulo tem que dar 15. E a área é base. A base seria 30 sobre a, né? Só que eu estou vendo aqui que seria um número negativo. A gente podia colocar em módulo, né? 30 sobre a. Vezes a altura, que é 30 sobre b, dividido por 2. Então, vamos lá, ó. Vai ficar... Esse dividido por 2, vou colocar meio multiplicando. Mais fácil. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos escrever de onde está vindo isso, né? Então, eu sei que a área do triângulo tem que ser igual a 15. E a área do triângulo é metade da base vezes a altura. Beleza? E isso tem que dar 15. Agora, tem alguma coisa estranha, eu estou pensando aqui. Porque se o meu A e meu B... Vamos voltar lá na figura. Se o meu A e meu B é positivo, como é que está cruzando aqui no negativo, né? Como é que está cruzando aqui na minha figura para trás? Sabe por quê? É porque, na verdade, essa reta deve ser assim, ó. Essa reta, ela deve ser, na verdade, desse jeito. Ah, olha lá. Ela passa pelo menos 5, 12. E aí aqui o 30 sobre B. Já que o B é positivo, né? Já que o B é positivo, e o A também, então o 30 sobre B vai ser positivo e o 30 sobre A vai ser positivo. Os dois têm que ser positivos. Os dois cruzamentos aqui seriam no positivo. Ó. E aí é esse triangulinho aqui que na verdade daria área 15, não o de trás aqui. Mas para efeitos de cálculo, não vai mudar nada eu ter feito a figura lá para trás. Tudo bem? Ah, foi uma coisa bem observada aqui, né? Estava falando no começo, ó, A e B positivos. Se o A e o B são positivos, e eu cheguei que o cruzamento é 30 sobre A e 30 sobre B, então vai cruzar nas partes positivas do eixo. E aí aqui minha figura realmente anterior não estava funcionando isso não, estava cruzando na parte negativa. Mas assim dá certo, ó. Passa pelo menos 5, 12 e passa nas partes positivas. Então aqui o 30 sobre A é positivo, o 30 sobre B é positivo, e aí eu posso fazer a conta a partir desse triângulo aqui, ó, pensando nesse aqui. Tudo bem? Então vamos para lá. Aí vai ficar assim, ó. Então nem precisa colocar módulo aqui.
Porque o 30 sobre A eu já sei que é positivo, não preciso do módulo. Aqui, 1 vezes 30 vezes 30 é 900. 2 vezes A vezes B é 2AB, que eu vou passar multiplicando 15. O 2 e o 15 multiplicando vai ficar 30. Vai ficar 30AB. E aí eu posso passar esse 30 dividindo. O 900 por 30 fica 30 de novo. Então ficou AB igual a 30. Ou simplesmente B igual a 30 sobre A. Né? Passei o A dividindo lá. Tudo bem? Tá, mas eu ainda não consegui descobrir o valor de A e o de B. E meu objetivo é esse aí. Você conseguiu descobrir até agora que o B tem que ser 30 dividido por A. Por exemplo, se eu descobrisse o A vale 10. Então o B seria 30 sobre 10, daria 3. Eu posso descobrir se tem uma relação entre A e B, mas eu não sei o valor de cada um deles. Para eu descobrir o valor de cada um deles, eu vou usar outra informação. Eu vou usar que a reta passa por menos 5, 12. Né? Vou voltar aqui para a figura. Ó. Lembra? A reta passa pelo menos 5, 12. E se a reta passa pelo menos 5, 12, significa que o menos 5, 12, se eu substituí-la na equação, é uma sentença verdadeira. Certo? Sempre que uma reta passa por um ponto, significa que as coordenadas daquele ponto satisfazem a equação. A equação era ax mais by igual a 30, né? Então, era ax mais by igual a 30. Então, vamos trocar o x por menos 5. Fica a vezes menos 5 mais b vezes o 12 igual a 30. Beleza? Aqui vai ficar menos 5a mais 12b igual a 30. Tá vendo que é uma outra relação entre A e B? Que tem que ser verdadeira, porque se a reta passa, de novo, se a reta passa pelo ponto, o ponto satisfaz a reta, satisfaz a equação. Se eu tenho duas relações entre A e B, eu posso tacar uma na outra, fazer uma substituição e tentar descobrir uma das variáveis. Certo? Uma das incógnitas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui, ó, menos 5a mais... Aí no lugar do b, eu vou colocar esse 30 sobre a que aparece aqui, ó. Mais 12 vezes 30 sobre a igual a 30. Aí vai ficar menos 5a mais... Esse 12 vezes 30 dá 360 sobre a igual a 30. Vamos tentar sumir com esse a que está aqui embaixo. O que eu faço? Multiplica tudo por a. Multiplica tudo por a. Aí vai ficar menos 5a quadrado. O 360 sobre a vezes a fica só 360. E aqui fica 30a. Né? Multipliquei todos os termos por a. Isso aqui vai ser uma equação de segundo grau. A gente tem que resolver ela. Então vamos lembrar, só para passar para o próximo. Menos 5a quadrado mais 360 igual a 30a. Era menos 5a ao quadrado mais 360 igual a quanto que era mesmo? Igual a 30a. Aí eu vou passar esse 30a para o outro lado. Vai ficar menos 5a quadrado menos 30a mais 360 igual a 0. Dá para dar uma simplificada nessa equação dividindo tudo por menos 5. Conta longa, né? É uma preguiça. Dividindo por menos 5, aqui vai ficar a ao quadrado. O menos 30 dividido por menos 5 vai ficar mais 6a. E o 360 dividido por menos 5 dá menos 72. Igual a 0. Então chegou uma equação de segundo grau, já um pouco mais simplificado os números, né? Números um pouquinho menores. Aí a gente descobre o delta. B quadrado menos 4ac. Lembrando que o a não é o a da variável, é o a meu aqui, o a da equação, seria o 1 que aparece, que não aparece, mas que eu coloquei agora, né? O a é 1, o b é 6 e o c é menos 72. Então vamos lá. B quadrado
menos 4AC. Isso vai dar 36. O menos com menos fica mais. E 4 vezes 1 é 4, vezes 72, 288. 288 com 36 vai ser 324. Aí a nossa variável, nosso A, no caso, é menos B, então é menos 6. Mais ou menos a raiz de delta, você falou, nossa, uma raiz de 324? Raiz de delta? 324 tem raiz exata? Tem, é 18. Aí que beleza. Sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1, né? Isso dá duas respostas. Com mais, menos 6 mais 18, menos 6 mais 18 dá 12. E 12 sobre 2, 6. Então A pode ser 6. E se usar o menos, vai ficar A igual menos 6 menos 18 dá menos 24. E menos 24 sobre 2 dá menos 12. Agora, lembra que lá no começo falava que o A e B eram positivos? Então quer dizer que o A não pode ser menos 12. O A vai ter que ser 6. E como é que eu descubro o B? Bom, o B era 30 sobre A, lembra lá? Tá aqui, ó, 30 sobre A. Então significa que o B é 30 sobre 6. E 30 sobre 6 é 5. A pergunta lá no começo era, calcule A e B positivos na equação tal, 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 tal. Então, calcular A e B, calculei. Tá aqui, o A é 6 e o B é 5. Questão longa, né? Trabalhosa, dá até uma preguiça no final, bastante conta, né? Mas é bom que a gente vê que a geometria analítica dá para ter questões desde bem simplesinha até questões muito longas. Não que sejam difíceis. Eu não considero geometria analítica um tema difícil, mas as contas normalmente são bem longas. E isso que é a parte chata às vezes. Certo? Outra coisa, às vezes a gente faz a figura e a figura nem sempre representa. Igual eu fiz aqui no comecinho, né? Eu fiz a reta passando aqui pelo segundo quadrante. A gente viu que na verdade ele seria de um outro formato. Mas a gente só conseguiu descobrir isso depois que viu o cruzamento, que tinha que ser 30 sobre A e 30 sobre B, sendo que o A e B eram positivos, o único jeito que era possível era nesse outro sentido, e não no inicial. Mas só de fazer a figura mesmo anterior, a gente já conseguiria resolver usando a área do triângulo, né? Que tinha que ser 15. Bom, enfim. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão, apesar dela ser longa e às vezes um pouco entediante. E ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar um assunto novo. A gente vai ver posição relativa entre retas. Beleza? Então, até mais. Tchau para vocês.